Se a Ucrânia tivesse uma bomba atômica, e não só uma, mas várias, aí sim a Rússia certamente não teria ousado nos atacar. E não só a Rússia, na verdade ninguém ousaria nem olhar torto para o nosso lado. Esse tipo de argumento podia ser ouvido no espaço informativo, mesmo quando nada ameaçava diretamente o nosso país. E a partir de 2014, esses pensamentos tomaram uma forma e um conteúdo bem concretos, e isso não é nada surpreendente. A agressão híbrida russa e depois a aberta fizeram a sociedade ucraniana e aqueles no poder se arrependerem amargamente da escolha feita no início dos anos 90. Foi justamente no início daqueles turbulentos anos 90 que a liderança da Ucrânia tomou a decisão de se desarmar nuclearmente. Uma decisão que hoje é considerada uma das mais controversas e ambíguas de todos os anos de independência. Afinal, o arsenal nuclear ainda é visto e considerado por muitos como o mais importante símbolo de poder geopolítico e até mesmo como as únicas garantias de segurança realmente eficazes. Mas, ao mesmo tempo, muitos, por algum motivo, simplesmente esquecem das realidades que o recém-formado Estado ucraniano enfrentou, incluindo uma crise econômica profunda, instabilidade política permanente e uma pressão severa dos hegemonos mundiais. Então, vamos analisar todas as circunstâncias internas e externas sob as quais a elite ucraniana da época foi forçada a tomar aquela decisão crucial. Vamos analisar as posições dos países ocidentais e da Rússia em relação ao problema da presença de armas nucleares na Ucrânia e em outros estados pós-soviéticos. Vamos também analisar o famoso e tantas vezes criticado Memorando de Budapeste. E também vamos tentar simular uma situação em que a Ucrânia teria mantido seu potencial nuclear e tentar calcular as possíveis consequências dessa decisão. Só aqui você encontra a análise mais precisa e objetiva. Meu nome é Semion, do canal Mega Shu TV. Vamos começar. De onde vieram as armas nucleares na Ucrânia? Aqui tudo é muito simples. A Ucrânia herdou armas nucleares da moribunda União Soviética. E, para ser mais preciso, ela ficou apenas com o armamento que, no momento do colapso do Império Soviético, estava em seu território. Isso não foi feito arbitrariamente, e sim seguindo um procedimento legal. Em 24 de agosto de 1991, o Soviete Supremo da República Socialista Soviética da Ucrânia adotou o ato de proclamação da independência da Ucrânia. Nesse dia comemoramos o principal feriado nacional e estadual, o Dia da Independência da Ucrânia. Poucos sabem disso. No mesmo dia, o parlamento ucraniano aprovou outro documento de importância extraordinária. A resolução sobre as formações militares na Ucrânia, que previa a subordinação à Rada Suprema de todas as formações militares, unidades e agrupamentos localizados no território da República. Do texto deste documento, seguia-se que absolutamente todas as unidades e subdivisões do exército soviético localizadas no território da Ucrânia eram consideradas militares, retiradas da subordinação de Moscou e subordinadas a Kiev. Não havia exceções previstas para aquelas unidades que estavam equipadas com armas nucleares. Dessa forma, as autoridades ucranianas agiram de maneira bastante razoável, justa e civilizada, baseando-se no princípio jurídico mais antigo, o princípio da territorialidade. O que está em nosso território é nosso. E o que havia no território da Ucrânia no momento da declaração de independência? Sim, muita coisa. Como Moscou nunca desistiu da ideia de sovietizar toda a Europa e exportar o comunismo para o mundo inteiro, a Ucrânia, sendo a fronteira ocidental do Império Soviético, não apenas foi abastecida com armas, mas sim sobrecarregada de armamentos. Havia tantas munições e equipamentos militares que permitiram à Ucrânia, durante os 23 anos seguintes, vender ativamente armamentos soviéticos para países do terceiro mundo e lucrar bastante com essa exportação. E só com o início da guerra russo-ucraniana, em 2014, é que essa prática foi interrompida. No entanto, essa já é uma história completamente diferente. Mas vamos voltar à questão das armas nucleares. Em 24 de agosto de 1991, havia cerca de 1.900 ogivas nucleares estratégicas e aproximadamente 2.500 cargas nucleares táticas no território da Ucrânia, totalizando cerca de 4.300 ogivas nucleares. Esse número fazia do arsenal nuclear da Ucrânia o terceiro maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. Além disso, o arsenal incluía meios de entrega de armas nucleares.
130 mísseis balísticos intercontinentais, o R-100N, cada um com 6 ogivas, 46 mísseis balísticos intercontinentais, RT-23, Molodets, cada um com 10 ogivas, e cerca de 44 bombardeiros estratégicos, Tu-95 e Tu-160 capazes de transportar armas nucleares. Com essa arma, dizem que nem o diabo é páreo. Afinal, ela transformava a Ucrânia em um estado poderoso e próspero, com o qual todos os outros países do mundo teriam que contar. Ou talvez não, América, diz que não. A postura do Ocidente sobre o arsenal nuclear da Ucrânia e a independência das repúblicas soviéticas era ambígua. Em primeiro lugar, tudo dependia diretamente da posição do tio Sam. Falando de forma bem direta, os Estados Unidos inicialmente não estavam interessados no colapso da URSS, no seu enfraquecimento, nem na retirada das tropas soviéticas do Afeganistão e dos países do leste europeu. Claro, na disseminação das relações de mercado e na integração da União Soviética ao mercado mundial, sem dúvida, mas a dissolução da URSS em 15 estados separados e independentes uns dos outros não correspondia de forma alguma aos interesses de Washington. Isso, aliás, contradiz completamente as teses da propaganda do Kremlin atual, que de tempos em tempos lança narrativas de que os malditos capitalistas ocidentais, junto com o traidor Gorbachev, deliberadamente destruíram a União das Repúblicas Livres e Indestrutíveis. Na verdade, tudo foi exatamente o contrário. Os EUA, até o famoso golpe de agosto, fizeram de tudo para preservar a integridade territorial da URSS, tanto publicamente quanto nos bastidores. Mas por que então Washington adotou essa posição? Em primeiro lugar, é claro, por causa do fator nuclear, devido à ameaça da proliferação descontrolada de armas de destruição em massa entre outros países pós-soviéticos. Após a dissolução da URSS, armas nucleares ficaram sob controle da Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão. Cada um desses países ficou com mais de 1.000 ogivas nucleares. Para os Estados Unidos, o surgimento de 3 novos estados nucleares no mapa político mundial era um enorme problema. Em Washington, isso era visto como uma ameaça potencial à estabilidade global, especialmente na Europa Oriental, que possuía armas nucleares e estava no caminho da integração com as estruturas euroatlânticas. Portanto, caso as armas nucleares fossem mantidas na Bielorrússia, e especialmente na Ucrânia, os EUA teriam que posicionar armamentos adicionais ao longo da fronteira com esses países, o que exigiria investimentos financeiros colossais. Por isso, as autoridades americanas, desde o final de 1991, seguiram o caminho da necessidade de desmantelamento nuclear dos países pós-soviéticos, especialmente da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o status nuclear da Federação Russa como sucessora da URSS nunca foi questionado pela comunidade internacional, nem por um segundo. O que, por sua vez, foi uma posição extremamente injusta, embora não haja motivo para se surpreender, já que essa política, especialmente a internacional, raramente foi justa. Em resumo, os americanos começaram a exercer pressão direcionada sobre a Ucrânia, Belarus e Cazaquistão para que renunciassem voluntariamente ao arsenal nuclear. Para realizar essa tarefa, foram utilizados tanto métodos político-diplomáticos quanto incentivos puramente econômicos. Sinceramente, os interesses dos jovens estados pós-soviéticos pouco importavam aos estrategistas do outro lado do oceano. É preciso dizer que, além dos Estados Unidos, os países europeus também compartilhavam dessa posição, principalmente os membros do chamado Clube Nuclear, como o Reino Unido e a França. Para eles, também era fundamental que, no pós-soviético, as armas nucleares fossem mantidas como antes. Países. A Ucrânia, assim como outros estados recém-criados, não era vista pelo Ocidente como um jogador igualitário na arena internacional, mas apenas como satélites da Rússia. Infelizmente, essas eram as realidades da vida, o que motivava as autoridades ucranianas. Para entender por que a Ucrânia acabou cedendo à pressão dos países ocidentais, é preciso primeiro analisar qual era a posição de sua elite política em relação às armas nucleares. Por mais banal que pareça, a situação não era tão simples assim. A questão é que, ao proclamar sua independência, o jovem Estado ucraniano se deparou com uma enorme quantidade de problemas, cuja possibilidade de surgimento as autoridades inicialmente nem sequer suspeitavam. Assim, o primeiro presidente da Ucrânia, Leonid Kravchuk, e sua equipe não esperavam de forma alguma que uma das repúblicas soviéticas mais ricas mergulhasse em poucos meses em uma crise profunda, algo nunca visto desde então.
Uma segunda crise mundial, que não só levou a esmagadora maioria do povo à beira da mera sobrevivência, mas também prejudicou significativamente a posição do Estado no cenário mundial. E, de fato, quem levaria a sério um país com hiperinflação, queda catastrófica da produção, desemprego em massa e um surto de criminalidade? A isso ainda se deve acrescentar a dependência da Ucrânia em relação ao fornecimento de energia da Rússia e a constante instabilidade política, que na maioria das vezes se manifesta em confronto entre o presidente e a Rada Suprema. O lado americano explorou com sucesso todos esses fatores, enfraquecendo a Ucrânia e usando-os como alavancas eficazes de pressão sobre seu oponente. Quanto à estratégia da própria elite política ucraniana, por muito tempo não houve uma abordagem unificada. Por um lado, a Declaração de Soberania Estatal da Ucrânia, adotada em 1990, permaneceu em vigor, afirmando claramente que, no futuro, a Ucrânia seguiria 3 princípios não nucleares: não produzir e não adquirir armas nucleares. Além disso, logo após a proclamação da independência, em 24 de outubro de 1991, a Rada Suprema adotou uma declaração oficial sobre o status não nuclear da Ucrânia. Por outro lado, as forças políticas de orientação nacional democrática, como o Movimento Popular da Ucrânia, viam a posse de armas nucleares como um importante instrumento para garantir a segurança nacional e uma garantia de independência em relação à Rússia, que já naquela época era vista por eles como uma ameaça potencial. O trabalho da diplomacia americana desempenhou um papel enorme na tomada dessa decisão. As autoridades ucranianas receberam sinais claros de que, caso mantivessem as armas nucleares, o Zibuneira e seus aliados europeus fariam de tudo para transformar a Ucrânia em um estado pária. Em um estado semelhante à Coreia do Norte ou ao Irã, e considerando a influência que os Estados Unidos tinham na época no cenário mundial, essa política poderia muito bem ter sucesso. Um jovem Estado ucraniano, que havia acabado de se reerguer, poderia facilmente acabar em isolamento internacional. Havia mais uma questão importante que também levava as autoridades ucranianas a optar pela renúncia às armas nucleares. A Ucrânia, em caso de necessidade, não poderia usar plenamente seu próprio arsenal, simplesmente não tinha capacidade técnica para isso. Na época da URSS, foi implementado um sistema de controle das armas nucleares estratégicas que previa a execução exclusiva de ordens vindas do centro, e esse centro, como vocês entenderam, ficava em Moscou, e a dissolução da União não mudou essa situação. Embora as armas nucleares estivessem na Ucrânia, as autoridades ucranianas não tinham controle real sobre elas. Todos os códigos de acesso e controle estavam nas mãos do eternamente meio bêbado Boris Yeltsin. E à luz desses acontecimentos, surgia uma pergunta bastante lógica: de quem era então essa arma? Mas sim, é claro, a Ucrânia poderia ter conseguido reprogramar os sistemas de controle do potencial nuclear, subordinando-os a si mesma, mas isso exigiria, em primeiro lugar, bastante tempo e, em segundo lugar, recursos financeiros colossais, que nas condições da catástrofe econômica dos anos 90 simplesmente não estavam disponíveis. Além disso, possuir armas nucleares não era apenas uma vantagem, mas também uma grande dor de cabeça, pois exigia enormes gastos para mantê-las em constante prontidão de combate. Esse fator, aliás, foi ativamente utilizado pelos americanos durante as negociações posteriores. Eles sabiam exatamente em quais alavancas pressionar para obter concessões. E quanto a Moscou? Agora vamos olhar para o outro lado da moeda, por assim dizer, para a Federação Russa. Ela também tinha sua própria posição em relação à posse de armas nucleares pela Ucrânia. Então, na verdade, havia pressão tanto do Ocidente quanto do Oriente. A Ucrânia literalmente ficou entre a cruz e a espada. Antes de tudo, Yeltsin e sua equipe insistiam que a Federação Russa era a única sucessora legítima da URSS. E, portanto, ela, e somente ela, tem o direito de possuir todo o arsenal nuclear soviético, incluindo a infraestrutura e os meios de entrega das armas. Em várias mesas de negociação, os diplomatas russos enfatizavam repetidamente que as armas nucleares localizadas no território da Ucrânia pertenciam à União Soviética e não à Ucrânia independente. Além disso, a Rússia usou como argumento de peso o já mencionado fato de que a liderança da Ucrânia não tinha controle técnico real sobre o arsenal nuclear existente.
O controle operacional, incluindo código de lançamento e sistema de comando, ainda era de Moscou. Mesmo após o colapso final da URSS, as forças estratégicas permaneceram sob o controle das Forças Armadas Unidas da SEI, lideradas pelo general russo Evgeny Shaposhnikov. E para os EUA, em especial, repito, era extremamente importante manter o controle centralizado sobre todo o arsenal nuclear soviético. Por isso, não surpreende que os dois antigos adversários tenham concordado totalmente nessa questão. Além disso, Moscou destacou a incapacidade econômica da Ucrânia para manter o arsenal nuclear. Segundo suas estimativas, a manutenção e modernização das armas nucleares exigiam gastos financeiros significativos, chegando a 65 bilhões de dólares, o que era insustentável. A Ucrânia, por sua vez, propôs compensações pela transferência das armas nucleares, incluindo o perdão de parte das dívidas referentes ao fornecimento de recursos energéticos ao país. Lembro que, até 2014, a Ucrânia comprava quase todo o gás, petróleo bruto e derivados de petróleo justamente da Rússia. Claro, não se deve esquecer que, ao insistir na necessidade do completo e incondicional desarmamento nuclear da Ucrânia, as autoridades russas tinham seus próprios objetivos de longo alcance. Primeiro, o fortalecimento de sua influência sobre a Ucrânia. Nesse contexto, devem ser analisadas as reivindicações territoriais sobre a Crimeia e Sebastopol. Em 1992 a 1993, Yeltsin, de fato, usou a questão da Crimeia para aumentar ainda mais a já forte pressão sobre a Ucrânia para que ela renunciasse de forma definitiva e irrevogável à herança nuclear. O Protocolo de Lisboa. O primeiro passo no caminho para o desarmamento nuclear da Ucrânia e de outros estados pós-soviéticos foi a assinatura do chamado Protocolo de Lisboa de 1992. A questão é que, pouco antes do colapso da URSS, em 31 de julho de 1991, Gorbachev e Bush pai assinaram o Tratado de Redução de Armas Estratégicas Ofensivas, mais conhecido pela sigla START-1. De acordo com esse documento, os EUA e a URSS deveriam, ao longo dos 7 anos seguintes, reduzir seus arsenais nucleares. Mas como logo depois a URSS, enquanto sujeito independente da política internacional, simplesmente deixou de existir, a legitimidade desse acordo foi colocada em questão. E como as armas nucleares também ficaram nos territórios da Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão, que não mantiveram as obrigações da URSS, surgiu a necessidade de reformatar a assinatura do tratado, ou melhor, aprimorá-lo de acordo com as novas realidades. Foi exatamente com esse objetivo que, em 23 de maio de 1992, foi assinado o mencionado Protocolo de Lisboa. De jure, ele era um adendo ao START-1. Além dos EUA e da Rússia, representantes da Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão também assinaram o protocolo. Esse documento estipulava as obrigações da Bielorrússia, Cazaquistão e Ucrânia de eliminar rapidamente suas armas nucleares e aderir ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares como estados não possuidores de armas nucleares. Ou seja, de fato, o Protocolo de Lisboa representava a renúncia definitiva desses países à posse de armas nucleares. Naquela ocasião, também foi acordado em Lisboa que Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão se comprometeram a eliminar ou transferir para a Rússia todas as ogivas nucleares presentes em seus territórios. E como o processo de eliminação das armas nucleares era longo e custoso, foi escolhida justamente a segunda opção, entregar todas as armas nucleares para Moscou. Para os Estados Unidos, essa opção era mais do que vantajosa, pois eles se livravam de gastos extras com o processo de desarmamento nuclear. E a Rússia recuperava todo o poder nuclear da URSS sem nenhum esforço especial. E já em 1992, ela recuperou todas as armas nucleares táticas. Quanto às armas nucleares estratégicas, que, na verdade, eram as que mais preocupavam o Ocidente, a Ucrânia ainda tentou negociar, com o objetivo de obter o máximo benefício financeiro pela renúncia à posse de armas de destruição em massa. O governo da Ucrânia avaliou a compensação pelo status de país sem armas nucleares em 2,8 bilhões de dólares, segundo a cotação da época. E também exigiu garantias de segurança de todas as potências oficialmente detentoras de armas nucleares, ou seja, da Rússia, dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França e da China. E agora chegamos ao bem conhecido Acordo de Budapeste. O que há de errado com o Memorando de Budapeste? Aqui é preciso dizer que a diplomacia ucraniana fez tudo o que era possível e impossível para sua época, para negociar as condições mais vantajosas para a renúncia ao arsenal nuclear.
Contando que o status de país sem armas nucleares permitiria à Ucrânia integrar-se rapidamente ao espaço civilizado euro-atlântico, Kravchuk e seu círculo queriam receber uma compensação financeira dos países ocidentais. Ainda mais porque, de acordo com o programa Nan-Lugar adotado no Zinarimuzi em dezembro de 1991, estava prevista uma ajuda financeira significativa para a eliminação segura de armas nucleares e infraestrutura nos países pós-soviéticos. Como confirmação dessas negociações diplomáticas, pode-se citar pelo menos o fato de que o Protocolo de Lisboa foi assinado em 23 de maio de 1992 e ratificado pela Rada Suprema. No entanto, a adesão completa da Ucrânia ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares só ocorreu em 16 de novembro de 1994. Durante todo esse tempo, as autoridades ucranianas conduziram intensas negociações tanto com os Estados Unidos quanto com a Rússia, usando a ameaça de manter armas nucleares como elemento de barganha. Infelizmente, a situação econômica cada vez pior na Ucrânia, assim como a profunda crise política que resultou em eleições parlamentares e presidenciais antecipadas em 1994, enfraqueceram significativamente as posições de negociação. E foi exatamente isso que os Estados Unidos e a Rússia aproveitaram ativamente. O que exatamente a Ucrânia conseguiu alcançar durante essas negociações, que duraram vários meses? Primeiro, obteve dos Estados Unidos um financiamento de 500 milhões de dólares para desmontar a infraestrutura militar nuclear, quase 6 vezes menos do que a Ucrânia esperava. Além disso, foi assinado um contrato de 160 milhões de dólares para fornecimento de combustível nuclear russo às usinas nucleares da Ucrânia. O que, de certa forma, não era ruim, mas claramente insuficiente para o funcionamento estável da energia nuclear ucraniana. Além disso, a Rússia assumiu o financiamento do transporte das ogivas nucleares. Mas o mais importante é que, no final das contas, à Ucrânia foram prometidas as tão esperadas garantias de segurança, mas veja só que tipo de garantias eram essas. Como se sabe, em 5 de dezembro de 1994, na gloriosa cidade de Budapeste, o novo presidente da Ucrânia, Leonid Kuchma, assinou um memorando sobre garantias de segurança em conexão com a adesão da Ucrânia ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Seus interlocutores foram o presidente americano Bill Clinton, o primeiro-ministro britânico John Major e Boris Yeltsin, que tinha se recuperado um pouco depois de mais uma bebedeira. Mais tarde, outros membros do clube nuclear, os líderes da França e da China, também fizeram declarações sobre a concessão de garantias de segurança à Ucrânia. Formalmente, o Memorando de Budapeste estabelecia garantias de segurança que a Rússia, o Reino Unido e os EZA davam à Ucrânia em troca da transferência das armas nucleares. Ou seja, não ameaçar com o uso da força ou com a própria força a integridade territorial ou a independência política da Ucrânia. Além disso, preste atenção, abster-se de qualquer coerção econômica que pudesse violar os direitos da Ucrânia. Aqui, peço que lembrem pelo menos das famosas guerras do gás, que surgiram entre a Ucrânia e a Rússia ainda na época da presidência de Viktor Yushchenko. E ainda, se surgissem situações que envolvessem a questão das garantias de segurança da Ucrânia, os EPS, o Reino Unido e a Rússia deveriam realizar consultas conjuntas. E depois disso, silêncio total. O documento em si está redigido de forma bonita e competente, mas o seu conteúdo prático, para dizer o mínimo, o memorando de garantias, na prática, não oferecia nenhuma garantia real e, para ser mais preciso, nele faltavam completamente quaisquer mecanismos juridicamente vinculativos para assegurar as garantias de segurança declaradas. De fato, o Memorando de Budapeste oferecia à Ucrânia apenas uma garantia de segurança dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Federação Russa em troca da renúncia às armas nucleares. Mas não previa obrigações concretas ou medidas de coerção em caso de violação da soberania e integridade territorial da Ucrânia. Essa nuance tornava o Memorando de Budapeste absolutamente ineficaz em caso de uma agressão real contra a Ucrânia, especialmente se o próprio agressor fosse um dos signatários desse documento. Claro, você pode perguntar como deveriam ser as verdadeiras garantias de segurança para proteger a Ucrânia da agressão. A resposta é simples, semelhantes ao famoso artigo 5º da Carta da OTAN. Ou seja, era necessário incluir no Memorando de Budapeste o bem conhecido princípio da defesa coletiva, segundo o qual um ataque à Ucrânia por qualquer Estado deveria ser considerado como um ataque aos demais Estados signatários.
e assim obrigava-os a prestar assistência imediata à vítima da agressão, incluindo o uso de suas próprias forças armadas. Para o nosso maior pesar, nenhum país do mundo estava disposto a fornecer tais garantias de segurança à Ucrânia, nem naquela época, nem hoje, especialmente hoje. Nós já aprendemos bem essa dura lição. Todos ficaram satisfeitos ou não. Entre aqueles que ganharam muito após a assinatura do Memorando de Budapeste, é claro, estão os países ocidentais e, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Pois, sem quaisquer custos significativos, eles alcançaram seu objetivo estratégico, reduzir o número de potências nucleares. Assim, isso reduziu as ameaças potenciais à sua segurança nacional, tanto na Europa quanto no mundo como um todo. E para essa ameaça potencial, não era necessário alocar enormes recursos para o desenvolvimento e manutenção de novos sistemas de armamento tão necessários em caso de um conflito hipotético com a Ucrânia. Foi exatamente esse fato que permitiu a Washington fortalecer sua influência diplomática no leste europeu e na Europa, posicionando-se como o garantidor que assegurou a paz e a estabilidade nesta região. Aqui quero enfatizar que, com o desarmamento nuclear da Ucrânia, o Ocidente economizou centenas de bilhões de dólares. Isso precisa ser lembrado e, para alguns, até relembrado quando surge a conversa sobre por que devemos fornecer armas à Ucrânia supostamente de graça. No entanto, a longo prazo, os Ismailua e o Ocidente como um todo acabaram mais perdendo do que ganhando em 2014 diante da anexação cínica da Crimeia e da guerra híbrida no Donbass. Ficou imediatamente claro que a reputação do tio Sam foi seriamente abalada, já que os americanos não conseguiram parar Putin. Essa demonstração de verdadeira impotência criou um precedente, mostrando que as garantias das grandes e poderosas potências podem ser vazias se não forem respaldadas por compromissos concretos. Sem dúvida, a Rússia saiu vencedora, pois obteve uma vantagem estratégica, já que a eliminação do arsenal nuclear da Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão os deixou praticamente indefesos em caso de agressão russa. Esse fato também permitiu a Moscou manter o status de única potência nuclear no espaço pós-soviético, fortalecendo assim significativamente seu domínio regional. Quem perdeu em qualquer caso foi a Ucrânia, pois, ao perder o mais poderoso fator de dissuasão, as armas nucleares, ela ficou extremamente vulnerável diante de uma agressão externa por parte de uma potência nuclear vizinha. Os acontecimentos tanto de 2014 quanto de 2022 não deixam dúvidas quanto a isso. As garantias de segurança dos Estados Unidos e do Reino Unido não vieram acompanhadas de mecanismos concretos de implementação ou de obrigações jurídicas claras. Como resultado, a Ucrânia perdeu não apenas 20% de seus territórios, mas também dezenas de milhares de seus cidadãos inocentes, e continua a sofrer as consequências disso, estando exausta de coração desde setembro daquele ano por causa da Rússia. Vamos supor que o presidente Kravchuk ou seu sucessor Kuchma tome a decisão de manter as armas nucleares e os meios de entregá-las, justificando isso pela necessidade de proteção contra uma potencial agressão russa. O que então esperaria a Ucrânia? Antes de tudo, os EUA e os países europeus, e talvez não só eles, certamente imporiam sanções contra a Ucrânia, pelo menos no nível das sanções contra a Coreia do Norte, Venezuela ou Irã, e o caminho da Ucrânia para o Ocidente estaria fechado. A adesão à UE e à OTAN seria apenas um sonho, tão distante quanto uma viagem ao sistema Alpha Centauri. E mais ainda, muito provavelmente, surgiria uma nova cortina de ferro entre a Ucrânia e outros países da Europa, o que impediria não só o intercâmbio cultural e civilizacional, mas também o estabelecimento de uma cooperação econômica normal. E o mais importante, tornaria impossível o acesso às tecnologias ocidentais, das quais o extremamente complexo arsenal nuclear da Ucrânia certamente precisaria. Por outro lado, a Rússia seguiria como incógnita e aumentaria a pressão sobre a Ucrânia. Moscou, muito provavelmente, teria interrompido o fornecimento de gás, petróleo, além de começar a organizar e apoiar movimentos separatistas pró-Rússia na Crimeia e em outras regiões do sudeste da Ucrânia. Seria uma espécie de primavera russa, só que de outra forma, e a guerra de Gabelid provavelmente teria estourado muito antes de 2014. Por sua vez, a já profunda e prolongada crise econômica na Ucrânia teria se agravado devido aos custos excessivamente altos, o que inevitavelmente levaria a protestos sociais e instabilidade política.
Nesse caso, o exército ucraniano e os serviços secretos teriam se tornado os principais atores no cenário político, o que, com grande grau de certeza, teria levado a uma maior militarização do Estado, ao enfraquecimento das instituições democráticas e ao estabelecimento de uma ditadura militar ao estilo latino-americano. E, nesse caso, a Ucrânia teria se tornado uma verdadeira república das bananas, mas com uma bomba satânica. Agora me diga honestamente, você gostaria de viver em um país assim? Tiramos conclusões dessa forma, naquela situação internacional que se formou após o colapso da URSS no início dos anos 1990. De qualquer forma, a Ucrânia não tinha possibilidades reais de manter o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Não importa o que digam vários pseudo-especialistas, qualquer pessoa minimamente sensata entende que, sem a existência da URSS e de aliados fortes, um Estado pária, como a Ucrânia teria se tornado, estaria condenado à pobreza, ao atraso e à falta de perspectivas. Mesmo a Rússia de Putin nos dias de hoje dificilmente conseguiria alcançar alguma coisa sem o apoio tácito da China e de outros países do sul global. E se a Ucrânia tivesse mantido armas nucleares, ela não teria encontrado aliados confiáveis nem no Ocidente, nem no Oriente. Outra questão é que a Ucrânia deveria ter exigido garantias de segurança mais eficazes e mais efetivas para o caso de violação de sua integridade territorial. E, antes de tudo, a adesão à OTAN ou acordos militares bilaterais com compromissos claros. Em último caso, acesso em condições preferenciais às modernas tecnologias de defesa que os Israélitas e os aliados ocidentais possuíam. Nenhuma das três primeiras opções funcionou ou estava sendo planejada. A experiência mal-sucedida da Ucrânia destaca mais uma vez que acordos internacionais sempre devem ser respaldados não por promessas vazias, mas por instrumentos reais de implementação das garantias assumidas. Sem eles, a renúncia voluntária às armas nucleares pode se tornar um risco injustificado, especialmente se o seu vizinho é obcecado por ideias imperialistas de restaurar a antiga grandeza e tem um desejo patológico de conquistar e submeter tudo ao seu controle. Por hoje é só. Obrigado por assistir e também a todos os patrocinadores pelo apoio financeiro ao canal. Até mais, pessoal!